Que a paz e o amor estejam a nos envolver. Saudemos a Jesus, a toda a espiritualidade que nos acompanha e ao Pai de nossas vidas, damos graças por tudo que nos oferece. E com gratidão nós lhe dizemos: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. Assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, voluntária da Casa Espírita Edgar Armon. Estamos hoje aqui para refletir sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, apresentaram-lhe algumas crianças a Jesus, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos a afastassem com palavras ásperas, Jesus, observando aquilo, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Capítulo 5, versículo 8, no Evangelho de Mateus. Jesus aproveitava qualquer ocasião, mesmo as mais simples, para transmitir lições. A grande verdade é que, em relação a Deus, nosso Pai eterno, somos ingênuas crianças. Do ponto de vista espiritual, nós, os seres humanos, temos muito a evoluir e a aprender. Amadureceremos instintos e a emoção, sem racionalidade, que estão presentes em nossas atitudes. As crianças têm a simplicidade e pureza do coração, que nós devemos lutar para consegui-la. Mas Jesus falava das crianças, ele se referia simbolicamente da pureza dos sentimentos e da humildade, que são características mais marcantes quando se é criança. E é nesse ponto que devemos ter essa pureza de sentimentos e de humildade, para poder um dia possamos entrar no reino dos céus, ou seja, ter progresso espiritual. Quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não estava só falando das criancinhas, mas das almas que estão infelizes, das almas que ignoram a esperança, a fé, das almas que estão presas no egoísmo, na vaidade, no orgulho e nas ilusões do mundo e nos vícios de toda sorte. Jesus queria e quer que os homens venham a Ele, mesmo com passos de crianças, que tenham medo, que vacila, mas que acredita e deposita nele a confiança e a fé. Portanto, não devemos criar obstáculo para nos aproximarmos de Deus. Assim como as crianças procuram sempre o amparo e o consolo e a proteção dos pais, nós, como seus filhos, deveríamos nos comportar da mesma maneira, mais frequente em relação ao nosso Criador. A causa dos nossos sofrimentos e aflições é derivado do nosso afastamento e do não cumprimento às leis tão bem ensinadas por Jesus.
Fato muito parecido quando a criança é desobediente e não segue as orientações do pai ou da mãe, tem tudo para se dar mal. Afinal, quando o pai nos quer no caminho correto, ele sabe que este é o caminho mais curto para que nos sentimos em paz. Felizes são aqueles que deixam transformar, voltar a ser criança no sentido da pureza dos sentidos e se transformar pelo amor, aceitando as leis do Pai. Felizes seremos se conseguirmos ir ao encontro do Pai, como as criancinhas de coração aberto, entregue os seus desígnios confiante de que Deus, como Pai, que é para todos nós, só quer o nosso bem. Portanto, que cada um de nós possamos entregar as nossas dificuldades ao Senhor e com muita confiança trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nós e aguardar as suas determinações, o seu amparo. Nós, adultos, temos muita dificuldade em crer em Deus, muito mais do que as crianças. E isso por quê? Devido às nossas experiências ruins, devido ao nosso coração que vai deixando de ser crédulo e se torna duro, inflexível perante as dificuldades da vida. Levamos tudo para o lado racional e acabamos perdendo oportunidades de exercer a nossa fé e de sermos abençoados pelo Pai. A palavra de Deus nos estimula a buscarmos um coração de criança, pois a vida de adulto não é algo tão simples. E acabamos tão envolvidos com as pressões, com as decepções, com as lutas cotidianas, com os medos que nos cercam, que nos rodeiam, que nos esquecemos de buscar a pureza do nosso coração. Sabemos que Deus é poderoso para mudar a nossa história a qualquer momento, seja naquilo que nós estivermos passando. Confiamos assim ao Senhor as nossas angústias, os nossos medos. Mas muitas vezes desconfiamos se realmente Ele irá nos atender. E é preciso estar na frente do Senhor como uma criança, ter um coração de criança diante de Deus e confiar e crer, e Ele certamente irá fazer. E não é preciso ter medo, mas sim confiança. Confiança de que o Pai é por cada um de nós e aguardar que Ele sempre faz o melhor em nossas vidas. Que possamos, cada um de nós, nos aproximar do nosso Pai em oração, com o coração de criança, pedindo a Ele aquilo que nos é necessário e que Ele nos atenda se for da sua vontade e para o nosso bem. Para que um dia, com esse coração de criança, a gente possa ser abençoado pelo Pai e um dia poder compartilhar o reino dos céus. E assim, agradecemos esta oportunidade e vibremos muito amor por todo o planeta Terra, por toda a situação que nos cerca, por essa pandemia, pedindo ao Pai que lance sobre o nosso planeta e sobre cada um de nós
a sua imensa misericórdia. Que o amor do Pai, que é infinito, nos ajude a passar por esse processo tão difícil desta pandemia. Que Ele nos conceda discernimento, paciência, para que possamos enfrentar as nossas batalhas, pedindo para que Ele esteja a olhar por cada um, por todos os hospitais, por todos que lá estão, por todos os profissionais da saúde, que esteja a te proteger, a proteger a tua família, a tua casa, o teu coração. Que cada um de nós possamos, cada dia, Senhor, voltar o nosso espírito para Ti. E é com grande amor e na certeza de que o Senhor olha por nós e por toda a gente, que nós lhe dizemos: Deus nosso Pai, conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as coisas que podemos e sabedoria para saber a diferença. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento por vez, aceitando as dificuldades como o caminho da paz, tomando como Ele fez esse mundo pecaminoso como Ele e não como eu gostaria que fosse. Confiamos em que Ele fará todas as coisas certas se nós nos submetermos à sua santa vontade. Que nós possamos ser razoavelmente felizes nessa vida e infinitamente feliz com Ele para sempre na eternidade. Assim seja. Amém.